que todos pudessem estar realmente com o coração muito aberto, com a mente bem tranquila para conseguir sentir toda essa luz, essa energia que essa palestra traz. Eu precisava dar os recadinhos antes, então eu vou passar um recadinho das sacolinhas. A gente tem as sacolinhas de inverno que a gente está pegando para as crianças das famílias assistidas pela cesta básica. E assim, é muito importante que quem puder, compre um agasalho para a criança, quem tiver novo, né? E se alguém tiver algum agasalho também antigo, que sirva, que esteja em bom estado, também pode colocar junto. Quem quiser também pode colocar umas meinhas, alguma coisa a mais. Mas assim, o ideal é que a pessoa consiga dar pelo menos esse moletom, né, com a calça e a blusa para agasalhar. Dizem que este inverno vai ser muito rigoroso, então já vai ser entregue agora em maio já, na sacolinha de maio. Então tem que devolver até dia 20, porque depois a pessoa fala, mas por que tem que devolver um pouco antes? Porque é tudo, as crianças vêm da mesma família, daí eles juntam tudo para ficar fácil de entregar para aquela família. Então cada pessoa pega de uma criança, é importante isso. E esse livrinho que foi colocado, foi o Irani que trouxe, né, Irani? Uhum. Então é para todo mundo levar para casa, para ler, viu? E se quiser repassar para outra pessoa. E a nossa casa está fazendo 24 anos, né, Irani? E graças a Deus, sob o nome de Maria de Nazaré. Núcleo Assistencial Espírita Maria de Nazaré, que antes era um outro nome. Mas aí a casa decidiu ir para outro lugar e aqui foi fundada Maria de Nazaré, 24 anos atrás. Que bênção. Então, a gente está muito feliz por poder fazer parte dessa casa também, né? O Irani, então, fica com a palavra agora, por favor. Obrigado, Maria. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, rostos amigos, alguns que eu não vi há algum tempo, e agradeço aos irmãos da música aí, que sempre às terças-feiras nos abrilhantam com as suas preparações, porque a música nada mais é do que uma conexão com o divino. Pois bem, 4 de abril de 2002. Uma data como outra qualquer, mas para nós muito cheia de significado. Como a Maria já adiantou, aqui funcionava uma casa já há muito tempo e houve uma cisão, o pessoal saiu, montou, a casa mudou para outro local e alguns trabalhadores aqui ficaram. E o que vamos fazer, o que não vamos fazer, somos espíritas, vamos montar uma casa espírita. No dia 2 de abril de 2002, neste mesmo salão, reuniram-se 23 pessoas para aquilo que nós pretendíamos ser uma casa espírita. Foi a primeira reunião desta casa. 23 pessoas, das quais 8 pessoas já estão do lado espiritual, trabalhando em outra casa espírita, Maria de Nazaré, no plano espiritual. A eles, a nossa gratidão, a nossa homenagem. Senhor Abílio Rodrigues, senhor Domingos Concesa, senhor Zé Antônio, senhor Lincoln Assad, senhor Luiz Carlos Bonfante, Maria Cristina Monteiro, minha saudosa esposa, a dona Odúlia Arruda e o senhor Rubens Rueda. E desse grupo permanecem aqui na casa a dona Raquel, a Iroco Barbeiro, Irani Monteiro, esse que vos fala, a dona Maria Aparecida Zambelli, a nossa querida Cidinha, e a Magali Zambelli. Nessa reunião, surgiram várias dúvidas, o que vamos fazer, o que não vamos fazer,
alguém sugeriu que nós dessemos o nome de núcleo, um núcleo harmonioso, um núcleo fraterno, e assim foi. Outro sugeriu que tinha que ter a palavra espírita, núcleo espírita. Ah, mas nós fazemos assistência material, como agora a Maria acabou de anunciar, através de cestas básicas, de agasalhos, todas as campanhas. Núcleo assistencial espírita. E o nome? Vieram inúmeros nomes, vários minutos. Não, esse já existe. Não, esse não é bom. De repente alguém falou. Maria de Nazaré. 22 pessoas ouviram, 22 pessoas concordaram, não houve uma discordância sequer. Núcleo Assistencial Espírita Maria de Nazaré. A importância de Maria de Nazaré é indiscutível. No cristianismo, além do próprio Cristo Jesus, ela é considerada, depois de Jesus, a figura mais importante. Por tudo que ela fez, por tudo que ela trouxe, por tudo que ela legou para a posteridade. Então, falar de Maria de Nazaré é falar de amor, falar de mãe, falar de entrega, de dedicação, de aceitação, tudo o que esta mulher passou. Maria nasceu mais ou menos no ano 13 antes de Cristo e faleceu no ano mais ou menos 80, ou seja, ela viveu aproximadamente 93 anos, que para a época era uma coisa praticamente raríssima, alguém viver essa idade. Mas antes que comecemos a falar de Maria, nós temos que situar a ocasião, o local que ela viveu. Ela viveu na Palestina dominada pelos romanos. Só para termos uma ideia, naquela época o Império Romano era o maior império que já tinha existido. E para a gente contextualizar, se fosse hoje traçar um mapa do Império Romano, abrangeria 52 países da Europa. Começando na Península Ibérica, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Suíça, Bélgica, atravessando o Canal da Mancha, Inglaterra, a Itália, toda a costa do Adriático, Macedônia, Bósnia, descendo, passando pelo Oriente, pela Grécia e toda a costa norte da África. Era domínio dos romanos. Mas é nesse contexto que acontece o que nós vamos conversar hoje. É uma biografia de Maria baseada no relato dos textos de Humberto de Campos, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. E alguns outros livros espíritas fazem menção a esse ponto. Mas a importância de Maria nós já vamos encontrar numa obra de Chico Xavier, Religião dos Espíritos, quando na reunião que foi promovida no centro em 3/8 de 1959, quando se falava da importância da mulher perante o Cristo, o Chico recebeu de Emmanuel um texto falando das mulheres. E isto respondia à questão 817 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec inquiriu os espíritos superiores: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Eu só extraí o final da resposta de Emmanuel. Entretanto,
diz ele, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos esquecer que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo, não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Humilde, ela ocultava a experiência dos sábios. Frágil como um lírio, trazia consigo a resistência de um diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induza a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza das nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Então, a importância de Maria na espiritualidade já se faz presente nessa declaração de Emmanuel. Mas Maria vivia na época em que, dominada pelos romanos, o povo sofria o seu domínio. Todos aqueles países. Se os romanos para lá levavam cultura, segurança, eles cobravam impostos. E isso não agrada a ninguém. Que tem o seu mundo dominado, é obrigado a pagar impostos. Mas ninguém ousava revoltar. Porque o poderio romano era imenso. E, diferentemente dos outros povos, o povo hebreu aguentava aquilo calado. Por quê? Não diziam os profetas antigos que seria enviado um Salvador? E eles confiavam nisso. Por quê? 1.300 anos antes, quando o povo hebreu vivia sob a escravidão do Egito, já havia nas antigas escrituras que eles seriam libertados. E aí aparece o emissário divino, Moisés, que liberta toda aquela população, perambula pelo deserto e os deixa na terra prometida, onde estavam agora. Então eles confiavam que viria um novo Salvador, que seria enviado aquele Messias para que libertasse do jugo romano. E o povo viveria num país feliz. Essa era a interpretação que tinham. E todos acreditavam. Maria, desde cedo, foi educada segundo os preceitos da Torá, os livros sagrados. Ela estudava, ela conhecia, então ela também aceitava. Quando estava para completar a idade de casar, hoje nós achamos que é uma garota de 14 anos, mas naquela época ela já estava pronta para casar. Alguns países do Oriente Médio ainda adotam isso. E Maria aguardava, como todo mundo, a vinda daquele Messias. E ela se recordava. Ela se recordava com toda a nitidez de quando um dia apareceu a ela um ser de luz, um anjo. Classificaram como anjo. Hoje, pelo que nós conhecemos, pela nossa doutrina, pelo nosso ensinamento, foi um espírito de luz que ali se materializou em frente a ela, saudando-a,
Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, o Salvador. Maria se lembrava cada detalhe, se lembrava da emoção que sentia quando ouviu aquelas palavras. E ela, como fiel que era, seguidora das Escrituras, das leis, ela não titubeou. Ela prontamente respondeu: eu sou a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. E ela se lembrava da emoção que sentiu quando ouviu aquilo, entrou em êxtase. E no mesmo instante, aquele espírito de luz apareceu também, se materializou também para José, um carpinteiro, já de idade mais elevada, viúvo, dizendo a ele que ele esposaria uma jovem cuja missão seria trazer o Messias e caberia a ele cuidar desta criança que iria nascer. Ele, fiel que era, seguidor das Escrituras, prontamente aceitou. Maria se recordava de quando foi apresentada a José, que ela já conhecia de vista, mas ela foi apresentada, da emoção que sentiu. E, posteriormente, da emoção que ela sentiu quando estava grávida. Hoje, temos inúmeros meios para descobrir, a mulher tem inúmeros meios para descobrir se está grávida, vários exames, mas a mulher sente quando a nova vida começa a se formar. E Maria sabia, e ela se lembrava dessa emoção. Se lembrava que logo depois que foi anunciada a gravidez, que ela já sabia que estava grávida, ela foi visitar sua prima Isabel. Isabel, já com idade bem mais avançada, tanto pediu que conseguiu ficar grávida. Quando ela chegou, Isabel já sabia da sua gravidez. O mesmo mensageiro dos céus havia comunicado que ela, Isabel, já estava grávida e logo viria a gravidez de Maria. Contam-nos os espíritos que quando as duas mulheres se encontraram, Isabel sentiu no seu ventre um movimento muito grande da criança que ali abrigava. Era a criança que saudava o Mestre, era a criança que nasceria para preparar o caminho de Jesus. No ventre de Isabel estava sendo gestado João Batista, o precursor de Jesus. E Maria se lembrava com todos os detalhes, toda a emoção de todos esses acontecimentos. Ela lembrava que à medida que a gravidez foi avançando, os sentimentos que ela foi tendo, desde o primeiro momento ela amou aquela criança com toda a sua alma, com todo o seu carinho, com toda a sua dedicação. Ela se lembrava das palavras doces que dizia quando passava a mão pelo ventre, dando as boas-vindas àquele ser que ela sabia, iluminado, que seria o Salvador de todos os hebreus. Ela se lembrava de quando, já com a gravidez mais avançada, quase no final da gravidez, tiveram que fazer uma viagem. José teve que se locomover até Belém, pois a sua família era originário daquela cidade. E Herodes, para fazer a política da boa vizinhança com os romanos, exigiu que todo cidadão hebreu fizesse parte de um recenseamento
na sua terra de origem, respondendo a tudo isso. E para lá, ela rumou com José, ela em cima de um burrico, e José puxando aquele burrico por bastante quilômetros. Hoje, Nazaré dista de Belém cerca de 140, 130 quilômetros. Imagine fazer essa distância a pé e ela num burrico estando grávida. Mas assim fizeram. Ela se lembrava de que quando chegaram a Belém, a movimentação era muito grande e não tinham onde ir, não tinha onde hospedar, e movimento todo. De repente, uma boa alma disse: vocês podem se hospedar naquela gruta. Deu a indicação, onde os pastores, durante o inverno, recolhem as suas ovelhas, e para lá se dirigiram. Maria se lembrava de que quando entraram, acenderam os achotes, fizeram uma cama para eles dormir, e foi quando ela começou a sentir as dores do parto. Pouco tempo depois, nascia aquela criança que ela tanto amava já. Ela se lembrava da emoção de segurar aquele recém-nascido em seus braços, de dar o primeiro beijo, de abraçá-lo. Tudo isso corria pela sua mente, como um carrossel de lembranças agradáveis. Na sua volta, eles foram avisados que deveriam evitar voltar para Nazaré, pois Herodes, ouvindo dizer que ali nasceria o rei dos hebreus, ele temia a concorrência e resolveu sacrificar todos os recém-nascidos. Então eles se transferiram temporariamente para o Egito. Maria se lembra da adaptação que tiveram que fazer e depois de 2 ou 3 anos voltaram para a sua querida Nazaré. Ela se lembrava de Jesus crescendo, um menino saudável, alegre, sempre procurando ajudar a todos. Brincava com os colegas e sempre que havia algum desentendimento tão comum entre crianças, ele era o primeiro a chegar e apaziguar. Sempre que uma criança nas brincadeiras caía, se machucava, chorava, ele ia lá, dizia algumas palavras, punha as mãos em cima daquele machucado, imediatamente a criança parava de chorar. E Maria foi se lembrando que aquela criança foi crescendo e sempre, sempre trazendo surpresas para ela e José. Quando à noite, após os trabalhos, após as refeições, eles se reuniam para as orações, faziam as leituras da Torá, aquele garotinho já começava a entender tudo e apresentava muitos e muitos ensinamentos. Mas isso não surpreendia Maria, pois ela sabia, aquela criança era um ser especial. A todos com quem ele tinha contato, ele transmitia paz, transmitia alegria, transmitia amor. E Maria se lembrou que uma certa ocasião, como sempre fazia, Jesus saiu a passear pelas redondezas, visitando as vizinhanças, indo de casa em casa, e estava demorando a chegar, mas ela não se preocupava, pois isso era normal para ele. Foi quando ela avistou, na estrada, vindo em direção à sua casa, 2 adultos, com uma criança no meio, que lhes dava a mão. Ela ficou observando. Quando chegou mais perto, aquela criança era Jesus. E quando os homens chegaram, ela prontamente identificou. Eram 2 malfeitores que viviam num vale ali perto, o Vale de Misepe. Seus malfeitos eram muito,
conhecidos na redondeza. Todos os viajantes que passavam por aquele vale eram abordados por aqueles dois homens que levavam víveres, que levavam dinheiro, que levavam o que eles tivessem. Maria ficou olhando, mas ela não temia. Ela sabia, porque ela percebeu que eles não levavam Jesus, mas Jesus levavam aqueles dois homens. Quando eles chegaram, Maria os convidou para entrar e foi servir-lhes uma água fresca para dessedentar a sede de todos. Enquanto eles tomavam água, Jesus sentou frente a eles e começou a falar da casa do Pai, o reino do Pai, as alegrias que esperavam do outro lado da vida. E aqueles homens olhavam, prestavam atenção, e Maria percebeu que eles tentavam disfarçar lágrimas que rolavam pela face. Eles ouviram atentamente e Jesus abençoou-os e disse: vai com Deus. E eles foram. Nunca mais se ouviu falar de nenhum mal feito naquele vale. Mas uma nova história tomou vulto, aquela história de boca a boca, que na madrugada, aquelas pessoas idosas que moravam sozinhas, acordavam, suas colheitas já estavam prontas, as cercas consertadas, os animais já estavam tratados, e ninguém via quem era, mas alguém viu. Eram dois anjos que faziam isso. Maria internamente sorriu, ela sabia quem eram aqueles anjos. O contato com Jesus havia transformado os malfeitores. E ela continuava se lembrando do Jesus adolescente, aquele jovem que ajudava o seu pai na carpintaria com todo entusiasmo, sempre querendo aprender, mas sempre ensinando alguma coisa aos outros, sempre falando de amor, de perdão. Maria recordava tudo isso, recordava nas suas primeiras idas para o mar da Galileia, o Kinneret, o lago Genezaré, onde ele andava, ele apreciava aquela beleza da natureza e sempre dizia algo em relação à natureza. Aos pássaros que por ali voavam. Maria se lembrava disso e começou a lembrar quando mais já adulto, já atingindo a idade de adulto, os feitos que começaram a aparecer. Jesus olhava as pessoas, dava conselhos. Jesus falava cada vez com mais profundidade sobre Deus, sobre o amor, até que ele, já adulto feito, às margens do lago, ele começou a olhar os pescadores, até que ele chamou-os para que fossem pescadores de alma. Selecionou ali os pescadores que estavam na sua labuta diária. Selecionou outros por ali da redondeza. Estavam próximos a Quefarnaum. Ele escolheu outras pessoas. De repente ele tinha 12 homens que se transformaram em pescadores de alma. Maria se lembrava da alegria dele poder ter aquelas pessoas ao seu redor, ouvir seus ensinamentos. Mas principalmente Maria se lembrava do que começou a acontecer. Curas milagrosas, cegos voltaram a enxergar,
Pessoas que não andavam começaram titubeante nos passos e começaram a caminhar. E isso foi se acumulando. Então Maria se lembrava cada vez mais, mas as lágrimas abundavam-lhe a face. Porque, lembrando de tudo isso, ela não entendia, naquele momento que ali estava, por que fizeram isso com seu filho. Ela olhando para aquela cruz infame, onde seu filho estava pregado. Ela não entendia. Como pode? Quem falou de amor, de perdão, curou, ajudou tantas pessoas, de repente condenado a uma morte vil como essa. Novamente, a fé desta mulher sobressaiu. Novamente, ela era a escrava do Senhor. E que fizesse em sua vida a vontade desse Senhor. Mas mesmo assim, ela não conseguia controlar as lágrimas. A soldadesca romana havia colocado em volta daquela montanha, o Gólgota, um cordão de isolamento para não haver perturbação da ordem. E todo aquele povo ali reunido, uns rindo, outros chorando, conversa muito alta, mas outros chorando, porque conheciam Jesus, porque haviam estado com Jesus e todos choravam. Maria estava ali frente à cruz, com mais 3 mulheres, as chamadas piedosas da cruz, mencionada em os evangelhos. Maria de Nazaré. Ao seu lado estava Maria de Cleófas, esposa de Alfeu, que era prima de Maria e era esposa de Alfeu, irmão de José. Então ela era tia de Jesus, mãe de Judas Tadeu, mãe de Tiago Menor, irmão e mãe de Simão. E ela estava ali chorando com Maria. Mas ao lado, outra mulher de uma beleza muito rara, mas vestida simplesmente, que fora transformada quando conheceu Jesus, Maria de Magdala, que sempre exerceu fascínio sobre os homens pela sua beleza, tinha sua casa, seus escravos, se vestia ricamente, mas era vazia, não conhecia o amor. Até que no momento foi ouvir aquele carpinteiro, aquele rabi, pregando às margens do Quinerete. Ela imediatamente quis seguir Jesus. Jesus aceitou, não fez uma pergunta, não teceu comentário sobre a sua vida, o que ela fazia, simplesmente abriu os braços e a recebeu. Ela, com Jesus, havia conhecido o verdadeiro amor. E um pouco mais afastada, uma outra mulher, de traços finos, elegantes, mas com roupas muito simples, ali também pranteava um grande amigo. Era uma cidadã romana, que para a Galiléia fora, acompanhando o seu marido, que foi embaixador de Tibério na corte de Herodes. Ele era o intendente na corte de Herodes. Ela era esposa de Cusa, Joana de Cusa, que no momento difícil da sua vida, pois pouco ou nenhuma atenção recebia do seu marido, ouviu aquele homem pregando. Ela não entendia o aramaico, a língua que Jesus se expressava, mas foi uma conexão de coração. Suas servas traduziam o que aquele homem dizia, imediatamente ela quis seguir Jesus.
Jesus lhe disse: filha, não é o momento. Sua missão é com seu marido. Quando essa missão estiver cumprida, venha ter comigo. E assim ela fez. Pouco tempo depois, seu marido, pelo jogo político do palácio, ele foi defenestrado do seu poder, caiu em desgraça, perdeu tudo o que tinha, ficou pobre, adoeceu e morreu. E ela, então, com seus 2 filhos, estava pronta para seguir com Jesus. Então, ali estavam as 4 piedosas. Maria chorava quando sentiu um toque no seu ombro. Ao se virar, deparou com João, filho de Zebedeu, o primeiro convidado que Jesus fez. Conhecido, Jesus o chamava de filho do vento pela sua impetuosidade. Criado nas lides do mar, ele não pensava em agir, agia muito rápido. E ele enfrentou os soldados romanos para chegar aos pés da cruz e despedir do mestre querido. Quando viu Maria ali chorando, ele a abraçou. Maria apoiou a sua cabeça no peito de João, que era de alta estatura, e se pôs a chorar copiosamente. E disse: veja, João, o que fizeram com o meu filho. Nesse instante, os 2 abraçados, chorando, ouviram um som vindo do alto da cruz. Jesus, que ali já estava há várias horas crucificado, olhando para aqueles 2, disse aquilo que João entendeu como a sua última mensagem. Olhando para Maria, ele disse: mãe, eis aí o teu filho. Recuperando o fôlego, ele virou para João: filho, eis aí a tua mãe. E João entendeu que com isso Jesus mostrava que perante Deus, perante o Pai querido, todos somos irmãos, todos somos filhos do mesmo Pai. Pouco tempo depois, estava tudo terminado. Jesus deixara a vida física e, após retirarem o seu corpo e levarem para aquele túmulo que era de propriedade de José de Arimateia, Maria foi para a casa de José de Arimateia esperando terminar aquele luto todo, e ela resolveu se afastar daquele palco de grandes e dolorosas recordações. Ela resolveu ir para Bataneia, situada a nordeste do Mar Morto, próximo a Jericó. Ali moravam familiares que conheciam as histórias de Jesus pelos viajantes que ali vinham, mas ao receberem Maria, ficaram muito alegres. E João, como sempre, a acompanhou. Não descuidou um minuto sequer da sua mãe querida. E ali ficou com ela algumas semanas. Quando Maria já estava bem estabelecida, ele disse que teria que se ausentar. Pois, nas suas peregrinações, ele havia conhecido uma localidade que aceitou muito bem a mensagem do Cristo. E antes da crucificação, Jesus orientara todos os seus discípulos: ide e pregai. E assim ele o fez. Naquela comunidade, na Esmirna, atual Turquia, existia um grande núcleo que seguia os ensinamentos pregados por João. E ele pediu a licença a Maria, queria ter com aquele grupo de
pessoas tão queridas. E Maria ficou aos cuidados dos parentes. E todos queriam ouvir de Maria sobre a vida de Jesus, o que Jesus fazia, o que ele ensinou, e Maria transmitia com todo carinho, e cada vez que transmitia, ela sentia uma nova energia brotando em seu coração. A saudade vinha, mas lhe dava forças. Ela não se sentia fraquejar, pelo contrário, se sentia fortalecida a cada instante. E ela falava das belezas do reino, falava das belezas do mundo que há de vir, do amor do Pai, que a todos ama igualmente. Os dias passaram, viraram semanas, meses, e depois de 2 anos e pouco, ela teve a surpresa: João voltar a Bataneia. Mas era um João diferente do que ela havia visto anos antes. Cabelos totalmente brancos, compridos até os ombros, barba branca, mas conservava no olhar o mesmo vigor, a mesma luz, o mesmo brilho que o caracterizou como filho do trovão, como Jesus o chamava. E João, como uma criança entusiasmado, narrou a Maria tudo o que estava acontecendo, tudo o que aconteceu naquele local, em Éfeso, e que lá a comunidade estava muito grande, e ele não veio antes porque não tinha condições de acolher Maria. Porém, seguidores de posses que ali tinham cederam a ele uma pequena casa. Uma pequena casa de pedra que ficava num promontório. Subia-se uma casa de pedra para isolar o calor escaldante que vinha do verão, de ventos trazidos do norte da África, e para isolar do frio do inverno, que naquela região também era rigoroso. E ela chegou naquele local aprazível, se encantou com o local. Ao fundo da casa, uma fonte ali corria embaixo daquelas árvores, dando sombra. E ali ela se estabeleceu. Passado 2 dias, 3 dias que ali estava, já tudo pronto, ela começou a receber visitas. Visitas de moradores da redondeza, que souberam que ali estava a mãe de Jesus. Todos eles seguiam Jesus através das palavras de João, mas saber que a mãe de Jesus, a mãe do Salvador ali estava, despertou em todos a vontade de conhecê-la, de tocá-la, de vê-la. E assim caravanas começaram a surgir. Maria atendia a todos, sempre ao final da tarde. Todo aquele povo sentava ao redor e ela falava. Falava de Jesus, narrava fatos da sua vida, dos seus milagres, das suas palavras, mas acima de tudo, acendia naquela turba a esperança. A esperança de um mundo melhor, do mundo que haveria de vir para aqueles que seguissem o mandamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aquela legião de pessoas sempre aumentando, sempre chegando, e Maria a todos recebia. A todos recebia com maior entusiasmo. Isso foi por meses, por ano. E quando as pessoas perguntavam: mãe, disse um dos mais aflitos,
Como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada da vida. O que fazer? Ela lhe respondeu: isso também passará. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Isso também passará. Muitos séculos depois, uma pessoa muito querida no meio espírita passava por muitas dificuldades de saúde, problemas de coração, de vista, e ele, falando com seu guia, pediu a ele: Emmanuel, quando estiver com Maria de Nazaré, peça a ela que me oriente como suportar as agruras desta vida. Alguns dias depois, Emmanuel chega e diz àquele filho querido: Chico, pegue uma folha e um lápis. Eu trouxe a resposta de Maria. Chico, entusiasmado, pegou a folha e Emmanuel ditou: isso também passará. Chico ficou olhando e falou: essa é a mensagem de Maria. E Chico entendeu: isso também passará. E isso lhe deu forças para continuar. E aquelas pessoas continuavam indo à casa de Maria. Depois que terminava todo aquela reunião maravilhosa, iluminada, todos saíam dali de pensamento elevado, saíam dali cheios de luz, de vibração, de certeza de um novo amanhã. Quando a luz do sol praticamente estava se pondo no horizonte, começou a chegar uma nova leva de pessoas. Eram aqueles rejeitados pela sociedade, eram os excluídos da vida, pois naquela época, em toda a Europa, existia epidemia de lepra, e como tal, as pessoas que contaminavam a doença não podiam ter convivência com ninguém. Eles eram obrigados a andar portando sinos para alertar que ali tinha perigo, que as pessoas evitassem. Mas eles, ouvindo tantas coisas que aquela mulher transmitia, resolveram procurá-la. Quando lá chegaram, foram surpreendidos. Era uma família, todos eles com a doença. À frente o pai, coberto de panos, pois as pústulas espalhavam por todo o corpo. Maria não via nada de anormal nas pessoas. Ela chegou e abraçou aquele homem e lhe disse: seja bem-vindo, filho querido. Aquele homem que há muito tempo não tinha um contato com ninguém, pois a doença não o permitia, pôs-se a chorar. Pôs-se a chorar copiosamente e foi-se ajoelhar aos pés de Maria. Maria prontamente falou: não, filho, levante-se, vamos entrar, vamos comer alguma coisa. De repente, aquele homem se espantou. As lágrimas não paravam de descer, mas a sua pele estava ficando lisa. Começou a olhar para as mãos, no meio da penumbra, e percebeu que as feridas que lhe cobriam o corpo estavam secando, estavam desaparecendo. Imediatamente ele se jogou aos pés de Maria e disse: Senhora, não sois mãe apenas do Jesus Salvador, és Maria, nossa Mãe Santíssima.
estava aí cunhada, a maneira como a conhecemos até hoje. Maria Santíssima, nossa mãe. E mais alguns anos, Maria continuou nesse trabalho de cura, de propagação de tudo isso. E ela recebeu uma visita de um seguidor de Jesus que não lhe conhecera em vida, mas que por ele fora transformado, sabendo do sucesso que João tinha em Éfeso na sua igreja, ele fora visitar João e quis conhecer Maria e conversou muito com ela. Seu nome, Paulo de Tarso. E através dele ela ficou sabendo que na capital do império bastava dizer que era seguidor de Jesus para ser preso, para ser condenado, para ser enforcado, jogado às feras, ser queimado. E aquilo deixava o coração de Maria triste. E ela se pôs a vibrar por todos aqueles filhos novos que ela tinha, que eram seguidores dos seus filhos. E o tempo passou. Maria já envelhecida, com os cabelos brancos, mas conservando no olhar a mesma energia, o mesmo vigor, a mesma vontade, a mesma luz, continuava distribuindo amor. E sempre que podia, no final da tarde, ela caminhava um pouco mais além da casa, sentava-se numa pedra e ali olhava ao longe a placidez do mar Egeu. Olhando aquele mar, ela se lembrava do Quinerete, o lago de Genezaré. Lembranças tão queridas, ao mesmo tempo amargas, lhe vinham à mente. E ela ali se punha a pensar, se punha a observar o pôr do sol, os pássaros voltando para os seus ninhos. E numa dessas tardes, que ela não entendia, não apareceu quase ninguém, ela estava lá a contemplar a natureza quando ouviu um barulho. Ela virando e um senhor, um mendigo, todo coberto de pano, e disse: mãe, vim pedir sua bênção. Ela fala: meu filho, seja bem-vindo, está esfriando, vamos entrar. E ela foi para dentro de casa e aquele homem o acompanhou. Ela entrou, pediu que ele sentasse e foi buscar uma água fresca para ele. E depois iria preparar algum alimento quente. E aquele homem pôs-se a falar de coisas que Maria não estava acostumada a ouvir, pois todos que ali vinham pedir, mas ele não estava pedindo nada, ele estava falando do Pai amoroso, estava falando da vida eterna, estava falando de um Pai que a todos ama igualmente, sem nenhuma distinção. E Maria não sabia entender como aquilo lhe tocava o seu mais profundo ser. Trouxera emoções que ela não imaginava. Recordar quando ela vira para entregar a água para aquele homem, ele estende a mão. E Maria olha para as suas mãos e vê a marca indelével que os crucificados carregam. Ela imediatamente assustou e olhou para os pés. Ali estavam as marcas nos pés também. Ela pensou e falou: não é possível. E ele respondeu: sim, mãe, eu sou Jesus. Vim te buscar, pois o seu tempo na terra já terminou. Vim buscar para que ocupes o lugar de merecimento junto ao trono do Pai como rainha dos anjos.
Maria se atirou nos seus braços e chorou copiosamente. Filho querido, você aqui está. E ela foi para o seu leito. Naquela noite, alguns mensageiros foram em busca de João, que estava na sua igreja em Éfeso, e comunicaram que era para ele voltar urgente. Como a casa distava alguns quilômetros, cerca de 10, 15 quilômetros de Éfeso, João saiu e foi a caminho. Chegando lá de madrugada, ao longe, através da sua visão espiritual, ele viu aquela casa toda iluminada, toda envolta por espíritos que ali estavam, trabalhando, ajudando o desenlace de Maria. Quando ele entrou, Maria já não mais falava. Ele apenas ajoelhou ao seu lado, segurou a sua mãe e disse: obrigado, mãe. Ela conseguiu abrir os olhos, olhou para ele e disse: filho querido. E cerrou os olhos. Nesse momento, Maria completou o seu desligamento e o seu espírito se elevou. E ela viu então a sua casa de muitos anos, aquela casinha de pedra acolhedora, lá embaixo, à beira daquela fonte, e mais longe, o mar tão sereno. E ouviu um coral de centenas de vozes cantando hinos de louvor a Jesus. Aqueles espíritos iluminados a acompanhavam. Ao ver o mar, imediatamente ela lembrou do Genezaré. Em segundos, ela estava sobre o Genezaré, que visto do alto tem a forma de um alaúde onde as melhores e maiores notas de amor foram soadas. E ela viu a sua Nazaré ao longe na montanha, brilhando. E ela lembrou de que Paulo lhe dissera daqueles filhos, seguidores de Jesus, que eram condenados. E ela quis rezar para aqueles filhos amados. Novamente, aquele séquito de milhares que já eram se movimentar, e ela se viu sobre uma grande cidade, cercada por 7 colinas, que amanhecia. Aquela cidade brilhava pelo mármore polido, pelo bronze das construções riquíssimas. Começava um movimento nas ruas, toda aquela balbúrdia. Quando ela, olhando para uma das montanhas, o Esquilino, ao seu lado aquela construção imponente, aquele circo grande, ela ouviu grandes lamentos vindo dali e para lá se dirigiu. Lá chegando, ela se dirigiu aos porões daquele local, onde centenas de pessoas estavam ali presas, sofrendo, alguns já à beira da demência, sem higiene, sem nada, e ela orou para cada um deles e sentiu que tinha que fazer algo. E ela viu uma jovem toda desgrenhada, sentada num canto, mas que conservava no seu olho a beleza de tempos atrás. Ela abraçou aquela jovem e disse: filha querida, cante. E aquela jovem pôs-se a cantar. Cantar um hino de louvor a Deus, cantar um hino de fé. E a sua voz foi aumentando, conseguiu contaminar todos que ali estavam e todos puseram-se a cantar. Os guardas daquela fortaleza não sabiam o que fazer. Aqueles mais espiritualizados entenderam
estava acontecendo algo de muita relevância ali dentro. Os demais, que era a maioria sem nenhuma espiritualidade, puseram a correr, saíram correndo. Dizem os espíritos que naquele momento foi como se um furacão varresse Roma. Para aquelas pessoas de espiritualidade já mais alta, sentiram o conforto, sentiram o bem-estar daquela energia que chegava. Outros ficaram com temor, não sabiam o que fazer. Foi quando muitos viram do céu abrir um portal enorme de muita luz. De lá saíram duas mãos com marcas e ouviram aquela voz: venha, minha mãe, a sua missão está completa. Por isso, recomenda-nos os espíritos. Toda vez que passarmos em frente a alguma casa, igreja, seja ela qual for, de qual fé que se professe, que ouvirmos música, vamos reverenciar, pois ali está uma equipe de Maria, saudando a todos, como hoje, desde o início aqui está. Essa equipe maravilhosa de Maria de Nazaré, que tanto nos ajuda, nesta casa abençoada e protegida por ela, que tanto traz a todos que aqui chegam bênçãos de paz, de luz, de amor, dando acolhimento, dando confiança, dando certeza de que tudo passará. Por isso, hoje, nessa comemoração a esta mãe tão amada, a essa mulher que mudou todo o mundo, nós agradecemos por aqui estarmos sob a sua proteção, por aqui nos encontrarmos reunidos, recebendo esta bênção que é derramada por toda essa equipe espiritual. Em outubro de 2024, a casa resolveu homenagear uma pessoa muito amada nesta biblioteca, dando à biblioteca o nome de Maria Cristina Mingar de Monteiro. Eu fui convidado para falar sobre Maria de Nazaré. Eu vim fazer essa mesma preleção, não igual, mas essa mesma preleção. Que as emoções mudam, mas falar de Maria é sempre uma emoção renovada e redobrada. Naquele dia, eu acordei bem mais cedo que o normal e fui revisar, como eu sempre faço, passar, ver se está tudo em ordem, se tem alguma coisa a mais a acrescentar. Eu não vejo, sou médium, mas não vejo, não ouço, eu sou intuído. Mas, de vez em quando, vem aquela vozinha interior. E naquele dia, de tanta emoção como hoje, aquela vozinha me diz: escreva. Eu tomo a liberdade de ler para vocês o que eu escrevi, para que possamos encerrar esse nosso encontro de luz e de amizade. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, cure a nossa dor, nos envolva com amor, ouça a nossa voz. Te pedimos, Mãe querida, abençoe a nossa vida. Nos envolve na tua luz. Que o teu amor sincero e puro
seja o nosso caminho seguro que nos leva até Jesus. Que Jesus, sua mãe, a nossa mãe Maria de Nazaré, nos ilumine, nos proteja e nos guie nesta jornada terrena. Que a sua luz nunca nos falte, mãe querida. Muita paz a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela paciência. E mais uma vez, que Maria nos proteja e nos ajude. Só a título de curiosidade, eu fiz uma nova pesquisa para esta palestra e descobri que as aparições de Maria no planeta, não sei se alguém sabe quantas foram, perto de 100, 98 para ser exato, aparições atestadas e aceitas ao redor do mundo todo. E o que chama a atenção é que eu vi as 10 principais. Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe no México, Nossa Senhora de Lourdes na França, Nossa Senhora de Fátima em Portugal, Nossa Senhora Aparecida no Brasil, Nossa Senhora de Medjugorje na Bósnia e Herzegovina, Nossa Senhora de La Salette na França, Nossa Senhora de Knock na Irlanda, Nossa Senhora de Akita no Japão, Nossa Senhora de Zaitum no Egito e Nossa Senhora de Kibelo em Ruanda, as 10 principais. Aconteceram várias aparições no Brasil. E o que me surpreendeu, uma das aparições foi aqui em Campinas, num convento ali do centro. Isso aceita pela igreja. Então nós vemos que o tempo passa, mas Maria está presente em nossas vidas. E que ela continue. Obrigado mais uma vez. Maria, estou com você agora. Agora nós vamos fazer os passos no salão e vamos na sala. Tem alguém do PE que não está do lado de lá, que é do azul? A bichinha azul que está do lado de cá? Não? Está todo mundo para lá? Nós vamos começar a fazer isso.